noite, alunos do Instituto Federal de Rondônia. Estamos aqui mais uma vez para a aula de inglês instrumental. Hoje na nossa segunda aula. E lembrando vocês que o meu nome é Elisângela e como professora assistente, Leide. Leide. Boa noite, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez, já estávamos com saudades. Espero que agora, nessa aula também, assim como na aula 1, a gente possa esclarecer todas as suas dúvidas. Estou aqui para isso e para a gente interagir cada vez mais com a língua inglesa. Bom, eu vou apresentar a agenda da aula 2. Como nós temos aí, nós vamos trabalhar agora, na aula 1 nós falamos do presente simples, agora a gente vai falar do passado, que é o simple past, passado simples, na forma regular e irregular. Vamos falar dos possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos. Vamos falar também dos artigos definidos e indefinidos. Hoje vai ser mais resumido, né? E com certeza vamos dar conta e vamos entender. Uma ótima aula para todos nós. Elisângela? Então, para a gente dar continuidade, é importante fazer uma revisão do que nós vimos na aula anterior. Então, nós vamos ter uma externa, um vídeo para vocês fazerem uma revisão da aula 1. Em nossa primeira aula de inglês instrumental, assistimos a um vídeo sobre a importância do inglês para o profissional de informática. Foi mostrado que grande parte do vocabulário utilizado nos programas de computação e nos sites está na língua inglesa. Em seguida, aprendemos que mesmo não tendo conhecimento profundo da língua, podemos compreender textos em inglês, utilizando as estratégias de leitura, como, por exemplo, prediction. É o ato de predizer ou inferir o que o texto diz através de seu conhecimento prévio do assunto. E também com a ajuda do layout, que é a estrutura do texto. Skimming, que consiste na leitura rápida de um texto para adquirir uma impressão geral sobre o assunto. Scanning, que permite ao leitor localizar informações específicas do texto. E os cognatos, que são palavras em inglês que têm o mesmo significado em português e se parecem na escrita e na pronúncia. Estudamos também o Simple Present Tense, que corresponde ao presente simples em português. Utilizamos o auxiliar do e o does para formarmos frases na interrogativa e o auxiliar don't e doesn't para a forma negativa. What do you do? What does she do? I don't like. He doesn't like. Lembrando que na forma afirmativa temos os acréscimos do S com os pronomes he, she e it. O último conteúdo estudado na aula 1 foi o já conhecido verbo to be, que significa ser ou estar em português. Vimos que ele é formado pelas formas am, is e are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na forma interrogativa, o verbo fica na frente do sujeito. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Na forma negativa, há duas opções para cada sujeito. I am not. I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Simples, não é? Bons estudos e lembre-se que o inglês é fundamental para o sucesso na sua profissão. Até a próxima. Ok, então vocês puderam fazer uma rápida revisão daquilo que nós estudamos na primeira aula. Espero que tenha ajudado um pouco a relembrar os conteúdos que nós vimos. Bem, então como nós na aula 1 estudamos o presente, hoje nós vamos começar a estudar o passado. É importante que para vocês, alunos do curso de informática, vocês tenham pelo menos uma noção de presente, passado e futuro, quando vocês tiverem contato com alguns textos em língua inglesa. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso slide, o que ele fala sobre o passado simples, o simple past. Aqui ele diz que o passado simples dos verbos é usado para indicar uma ação finalizada no passado.
Na maioria dos verbos acrescenta-se apenas as letras ED. O exemplo, Santos Dumont lived in France. Então, nós temos aqui o verbo live, que é o verbo viver, já termina em E. Então, eu só acrescentei o D. Lived in France, morou na França. Outra frase, he created, aí nós temos aqui o ED, ele criou de 14 bis. Então, ele criou o avião, o famoso avião 14 bis. Então, nós estamos aqui com duas frases falando, né, do passado de Santos Dumont, usando, então, aqui, como ele falou, o ED. Então, que fique bem claro para vocês que nas frases afirmativas em inglês, com os verbos regulares, nós utilizamos a terminação ED. Por exemplo, eu quero dizer que eu trabalhei em uma escola. Como é que eu vou falar isso em inglês? I worked in a school. Então, eu pego o verbo work, que é o verbo trabalhar, acrescento ED, worked. E aí fica trabalhei, ok? Vamos dar mais uma olhadinha na conjugação. Como é que eu conjugaria um verbo no passado em inglês? Então, aqui nós temos o verbo to live, o verbo viver. Morar. I lived in Rio. You lived in Rio in 1998. He lived in Rio. She lived in Rio. It lived in Rio. We lived in Rio. You lived in Rio. They lived in Rio in 1998. Observe que em todas as pessoas a terminação é a mesma. Não há diferença. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, com o presente que nós estudamos na aula passada, a gente via que tinha uma diferenciação do verbo na terceira pessoa. Com he, she, it, havia o acréscimo do S. Agora, aqui não, em inglês, no passado, você vai acrescentar ED em todas as pessoas. Não há mudança de uma pessoa para outra, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. The simple past tense interrogative form. Na forma interrogativa, então, do passado simples, ela é feita com o uso do auxiliar did. Na forma interrogativa, o did vem no início da frase. Did he create the 14 bis? Então, está perguntando se ele, o Santos Dumont, criou 14 bis. Cadê o ED do final da frase? Não tem. Por quê? Porque eu já tenho o auxiliar did, que está indicando que o verbo está no passado. Então, alunos, da mesma forma que no presente eu tinha o auxiliar do para indicar perguntas, does para indicar a interrogativa com he, she, it, no passado eu tenho o auxiliar did. Ah, tem mudança com he, she, it? Não. É did, eu uso did em todas as pessoas. Se eu for fazer uma pergunta para vocês aí, por exemplo, eu quero saber se vocês estudaram inglês semana passada. Eu vou perguntar, did you study English last week? Veja que eu estou usando you e estou colocando did na frente. O verbo study fica normal, não acrescento ED. Did you study last week? Did you study English last week? Vocês estudaram inglês a semana passada? Então, lembrando, o ED eu uso nas frases afirmativas. Se vocês quiserem responder que estudaram, vocês vão dizer yes. We studied English last week. Sim, nós estudamos inglês a semana passada. Mas quando eu pergunto, eu coloco did na frente e tiro o ED do verbo. Ok? Quando nós começarmos a fazer os exercícios, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, ok? Nós vamos ver agora a forma negativa. E eu vou pedir para Leide me ajudar, então, com a forma negativa. Vamos lá, pessoal. Bom, na forma negativa, o auxiliar, que a professora Elisângela já explicou, did, que é o auxiliar do passado, vem após o sujeito, acompanhado da negação not. Temos aí no exemplo, he did not create the 14 bis. Então, você tem aí a negativa, ele não criou 14 bis. Logo, você também pode ver, né, isso é variável,
a forma contraída do auxiliar did com o not. Did not pode ficar didn't. He didn't create the 14 bis. Então, podemos negar. Vou dar um outro exemplo que não está aí. A gente vai ouvir. A Elisângela fez uma frase ainda há pouco, fazendo a pergunta: Did you study yesterday? Na forma negativa, no, we didn't study yesterday. Outra forma de se fazer a negativa. Então, seguindo aí a formulazinha, que o did vem após o sujeito, seguido do not, didn't, I didn't, you didn't, she didn't, igual para todas as pessoas. Dessa forma, a gente nega no passado, na língua inglesa. Elisângela, nós temos mais aí, agora a gente vai para as exceções, né? Ok, então, como toda regra tem sua exceção, a gente vai passar apenas algumas, né, para não sobrecarregar vocês. Mas é importante que vocês conheçam algumas regrinhas. O que nós explicamos para vocês? Que quando o verbo está no passado, eu acrescento a terminação ED, o verbo regular. Ok? Nós ainda vamos ver os verbos irregulares. Mas aqui no slide a gente está trazendo uma exceção desse acréscimo do ED. Então prestem atenção, se o verbo termina em E, a gente já tinha visto, acrescenta-se apenas a letra D. Então aqui a gente trouxe alguns verbos. Você poderia ler para a gente, professora Leite? O verbo que está no infinitivo, to delete, no passado vai ficar deleted, que é o verbo deletar. Isso é um termo muito utilizado para quem usa o computador, a internet, você tem esse termo conhecido. Outro que é muito conhecido, to file, que é arquivar. No passado fica filed. O verbo to store, que é armazenar. Então, no passado, stored. Reparem que é bem fácil, é só seguindo o ED. No caso aí, como os verbos terminam em E, nós vamos acrescentar só o D. To restore, que é restaurar, fica restored. Restaurou, no caso. Então, esses verbos aí, quando a gente vê o ED no verbo, a gente já vai associar que ele está no passado. Certo? Ok, obrigada, Leide. Então, prestaram atenção, quando o verbo já termina com a letra E, eu só vou acrescentar o D. A gente tinha visto num outro slide o verbo live, que é o verbo morar, viver, e eu só acrescentei o D, lived. Então, we live em Porto Velho. Nós moramos em Porto Velho. Se eu pedir para vocês, passem essa frase para o passado, digam, nós moramos em Porto Velho. We lived. Você já fala com o sonzinho do D, já acrescenta o D. We lived em Porto Velho. Nós moramos em Porto Velho. No próximo slide, nós vamos ver outra exceção. Se o verbo termina com Y, precedido de consoante, o que você vai fazer? Você vai eliminar o Y e vai acrescentar IED. Então, vamos ver como ficaria. O verbo to try, que é o verbo tentar, tried. Eu tirei o Y e acrescentei IED. To study, estudar, studied. Eu tirei o Y e acrescentei IED. To copy, o verbo copiar. Vejam, ele termina em Y e ele é precedido de uma consoante. A mesma coisa que Y precedido de consoante, o try também. Y precedido de consoante. Então, o que vai acontecer? Eu tiro o Y e acrescento IED, copied, ok? Viram aqui, todos, quando passaram para a forma passada, eu cortei o Y e acrescentei IED, ok? Então, não confundir, por exemplo, com o verbo play. Eu vou escrever ali para vocês verem. O verbo play termina em Y, mas não é precedido de consoante, ele é precedido de uma vogal, a letra A. Então, a regra não vale para ele, eu vou acrescentar só o ED, played. Então, o verbo play, jogar. I play soccer every day. Eu jogo futebol todo dia. Mas se eu falar assim, passem essa frase para a forma passada. No passado, você jogava futebol.
Aí você vai ter que falar played. I played soccer. Eu jogava futebol, eu joguei futebol, ok? Vamos para o próximo? Nós temos mais uma exceção e dessa vez eu vou pedir para a Leide explicar para vocês. Então, mais uma exceção. Por que é interessante a gente conhecer as exceções? Para não cometer erros. Uma vez foi dito que acrescenta-se ED. A gente sabe, a professora Elisângela já explicou, mas vale enfatizar. Nem todos os verbos a gente apenas vai acrescentar ED. Pessoal, é importante que a gente atente para isso. Então, a terminação do verbo é importante para nos dar a ideia de como a gente vai fazer. Então, mais uma exceção. Se o verbo de uma sílaba, ou seja, monossílabo, termina em CVC. Para quem não lembra, o CVC é a terminação com as letras uma consoante, uma vogal e outra consoante. Daí CVC. O que a gente faz? Não é só acrescentar ED. A gente vai fazer o quê? Dobrar a consoante e acrescentar ED. Então, um pouquinho diferente. A gente só tem que prestar atenção na terminação do verbo. Olha o exemplo. Stop, to stop, que é parar, o verbo parar. Então, nós temos ali, a professora pode mostrar o T, que é uma consoante, o O, que é uma vogal, e um P, que é a consoante. Daí, CVC. Fazendo isso, tendo isso, o que eu vou fazer? Dobrar a última consoante, que é o P. Stopped. Então, parar. Eu parei o carro. I stopped the car. Então, atenção, nesse momento é necessário atenção. Vamos para um outro exemplo. Esse verbo to scan, que a gente já viu, escanear, é um verbo também da linguagem da internet. To scan, olha novamente, CVC. O C consoante, o A vogal e o N consoante. A terminaçãozinha CVC. Scanned. Então, eu dobrei a letra N, a consoante N, e acrescentei a D. Viram como é fácil? Vamos mais uma? To skim, que é fazer, generalizar. To skim. Então, eu tenho o K é a consoante, o I é a vogal e o M é a consoante. CVC. Daí, skimmed. Skimmed. Fácil, não? São só essas exceções, né? Ainda bem. 3 exceções aí para a gente ficar e vale relembrar, fazer exercícios para clarear aí essas dúvidas, ok? Ok, Leide, obrigada. Então, agora que nós já conhecemos os verbos regulares, sabemos que a regra é, no passado eu acrescento ED nas frases afirmativas. Eu tenho algumas exceções, mas no geral eu acrescento ED. Agora nós vamos conhecer os verbos irregulares. Nós temos uma lista enorme dos verbos regulares, mas nós escolhemos apenas 3 que nós consideramos assim que mais aparecem nos textos para que vocês conhecessem, para não sobrecarregá-los com muita informação. Mas é claro que você, que é um aluno interessado e que quer aprender mais, pode pesquisar a lista dos verbos irregulares em inglês. Como é que esses verbos, se é irregular, quer dizer que ele foge à regra. Ele não vai seguir a regra do ED. Ele vai mudar quando eu quero usar esses verbos no passado. Então, vamos dar uma olhadinha quais os verbos que a gente escolheu para vocês. Os verbos irregulares têm uma forma própria no passado. Vejam os mais usados. Então, é claro que nós íamos escolher o verbo to be. O verbo to be, a gente viu que no presente ele é am, is e are. São essas 3 formas no presente. No passado, ele é was e were. Nós vamos ver com que pessoas eu uso was, com que pronomes eu uso was e com que pronomes eu uso were. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Ok? Um outro verbo que muda no passado, não acrescenta ED, é o verbo to have, que é o verbo ter. Então, no passado, ele fica had. Veja que eu não acrescento ED. Assim como o verbo to be também não é com ED. E o verbo to do, verbo fazer, que no passado ele fica did. Opa,
did não é o auxiliar que eu uso para fazer perguntas? Não, nesse caso aqui eu estou falando do verbo to do, que significa fazer. Não confundir com o do, que é auxiliar do presente, e o did, que é auxiliar do passado. Então, por exemplo, eu quero dizer para vocês que eu fiz a minha tarefa. I did my homework. Eu fiz a minha tarefa. Esse did é o verbo fazer no passado. I did my homework. Diferente do did que a gente usa para fazer perguntas no passado. Ok? Vamos ver agora o verbo have conjugado no passado. I had an exam. Eu tive uma prova, eu tive um exame. You had an exam. Você teve uma prova, um exame. He had an exam. Ele teve uma prova. She had an exam. Ela teve uma prova. It had an exam. Ele ou ela, para objetos animais, teve um exame. We had an exam. Nós tivemos um exame, nós tivemos uma prova. You had an exam. Vocês tiveram uma prova. E they had an exam. Eles tiveram uma prova. Vejam como é fácil a gente conjugar um verbo em inglês no passado. A forma é a mesma, não muda. Had. Veja que em português eu falo eu tive, você teve. Já mudou. Tive, teve. Em inglês é I had, eu tive. You had, você teve. I had a beautiful car. Eu tinha um carro bonito. You had a big house. Você teve uma casa grande, enorme. Ok? Então, não vai mudar. She had a test. Ela teve uma prova. We had to study. Nós tivemos que estudar. We had to study hard. Nós tivemos que estudar muito. They had to study English. Eles tiveram que estudar inglês. Então, vejam, tanto faz a pessoa, o pronome. O verbo vai ser sempre o had, ok? Então, que isso fique bem claro para vocês, porque no presente eu tinha uma diferença que com he, she, it eu acrescentava essa. Então, não confundir com o passado, ok? Em seguida, nós temos o verbo to be. Como é que eu conjugo o verbo to be no passado? Então, no presente eu dizia I am, eu sou. Aqui eu já estou dizendo I was sick, eu estava doente. You were sick, você estava doente. Com he, she, it, was, repito was. Ele estava doente, she was sick, ela estava doente, it was sick, ele ou ela estava doente. We were sick, nós estávamos doentes. You were sick, vocês estavam doentes. Opa, faltou um Y aqui. They were sick, eles estavam doentes. Então, no passado do verbo to be, eu tenho uma alteraçãozinha. Eu tenho was para a primeira pessoa, I, quando eu falo de mim. Eu tenho were para falar você, também nas pessoas do plural, né? We, they e you, eu uso were. E com he, she, it, eu volto a usar was. Ok? Isso é o tipo de coisa que a gente tem que estar sempre dando uma olhadinha, sempre estudando, ok? Dando sequência, nós vamos ter um exercíciozinho e eu vou fazendo. Esses exercícios, eles são para a gente fazer juntos, mas eu vou pedindo para a professora Leide, fazendo junto comigo, como se fosse vocês respondendo. Eu gostaria que vocês estivessem aí tentando descobrir qual a melhor resposta. Então, olha lá. Observe as frases e preencha-as com a forma no passado adequada. Então, aqui eu tenho um sujeito, an, e eu tenho tennis last year, tênis o ano passado. O verbo que ele quer que você coloque ali é play. Se ele quer que use o passado, então como é que vai ficar o verbo, professora Leide? And played.
Ok, isso mesmo. Lembrando que o play, como a professora explicou, é só o acréscimo do ED, tá, pessoal? Played. Então, a Anne jogou tênis ano passado. Jogou. Muito bem, agora a gente tem a pronome agora, não mais o nome, mas a gente tem um pronome que é she. E o verbo lá, entre parênteses, é live, que é morar. Então, eu quero dizer que ela morou em São Paulo em 2010. Então, como é que fica o verbo morar? Vocês lembram? É só acrescentar, ele termina em E. Logo, a gente só vai acrescentar de. Muito bem. She lived em São Paulo em 2010. Agora, mais um sujeito feminino no singular. Bet. Bet. Agora, só que preste atenção, pessoal. Nós temos o verbo like. Só que está pedindo neg, de negativa. Como nós aprendemos, vai ficar fácil. Eu expliquei a parte da negativa. Então, Bet, eu vou negar que ela não jogou tênis quando era criança. Então, vai ficar Bet did not, ou didn't, na forma contraída, como a professora pôs. Bet did not, ou didn't, play tennis when she was a child. Desculpa, o verbo é like. Did not like to play tennis. Eu não atentei para o verbo. O verbo é like. Então, eu tenho que dizer que ela não gostava de jogar tênis. Did not like to play tennis when she was a child. Muito bem. Vamos para agora the student. Esse the student pode ser masculino ou feminino, pode ser o aluno, pode ser a aluna. Nesse caso, vocês escolham aí. Se pode ser he ou she, né? Logo, o verbo é o verbo to be. A professora Elisângela explicou que para algumas pessoas, o verbo to be, no passado, vai ficar, para he, she, it, vai ficar was. Muito bem. Was sick. The student was sick. O aluno ou a aluna estava doente. Muito bem, o verbo to be no passado, para the student, vai ficar was. Temos a última aí. Observem essa frase, pessoal. Essa frase está em que forma? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Olha, muito bem, vocês observaram que tem um sinal, o ponto de interrogação. Logo está na interrogativa. A professora explicou que as frases na negativa vão começar com qual auxiliar? Did. Então, e o verbo é like. A pessoa em questão, vamos observar a frase toda. Então, to play tennis when you were a child. Olha, logo o sujeito encontramos, aí you. Como que eu vou fazer essa pergunta? Did you like to play tennis when you were a child? Ou seja, você gostava de jogar tênis quando você era criança? Olha o verbo to be no passado. You were a child. Quando você era criança. Então, essa frase aí, ela tá com um mix aí dos dois verbos. O verbo gostar, like, com o auxiliar fica did. E o verbo to be, que é you were. Did you like to play tennis when you were a child? Você gostava de jogar tênis quando você era criança? Viu como é fácil? Nós acertamos, né? Muito bem. Ok, então agora nós encerramos essa parte do passado simples e vamos estudar mais alguns pronomes. Na aula 1 nós estudamos os pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela, né? Nós, vocês, eles. E agora nós vamos estudar os pronomes possessivos, que em inglês nós chamamos possessive adjectives. Então aqui nós temos I, eu, vocês já conheciam. Quando eu quero referir alguma coisa que me pertence, my, meu. You, você, your, seu, sua. He, ele, his, dele. She, eu estou falando ela, e quando eu quero me referir à posse, her, dela. It, para ele ou ela para objetos e animais. Its, dele, dela para objetos e animais. We, nós, nosso ou nossa, our. You, vocês, seus, suas, your. They, eles ou elas, deles ou delas, their.
Então, se eu quero dizer que essa caneta é minha, this is my pen. Me pertence. Se eu quero dizer que essa caneta é da professora Leide, eu vou dizer this is her pen. É a caneta dela. Se eu quero dizer que essa caneta é deles, this is their pen. É a caneta deles. Então, são os pronomes possessivos que você usa para indicar posse. Vejamos o que o próximo slide diz. São usados para dar sentido de posse a quem? Ao sujeito. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Lisa and I é o sujeito. Lisa e eu somos nós. We. Study together. Estudamos juntas. We like. Qual que é o pronome que eu vou dizer da escola? Para dizer que dá ideia de posse à escola. We like our school. Nós gostamos da nossa escola. Nossa quem? Da Lisa e eu. No caso, we. Mais uma frase. Nós temos aqui she. O sujeito é she, ela. She is my friend. Ela é minha amiga. Outro sujeito aqui. I like to be her friend. Eu gosto de ser amiga de quem? Amiga dela, dessa aqui. Ok? Outra frase. Mark, sujeito, ele, né? Mark lives nearby. Ele mora aqui perto. His house. A casa de quem? Dele, do Mark. His house is near to my house. A casa dele é perto da minha casa, ok? Então, pronomes possessivos para vocês entenderem, mais um exercíciozinho para a gente praticar. Então, vamos lá. Marque a melhor opção. Professora Leide, eu leio a frase e você diz qual é a melhor opção. E vocês aí vão pensando também. Anne is a good friend. A Anne é uma boa amiga. Aí, quer falar que o nome da Anne é bonito. Eu vou dizer o quê? She name is beautiful ou her name is beautiful? Gente, tá fácil essa. Então, vai ser her name is beautiful. Muito bem. Que é o nome dela. A gente já aprendeu, vimos ainda há pouco. Her name. Na segunda, vamos tentar. Eu tenho quantos sujeitos na frase? 2. O Mark e o Bob. Então, se eu estou falando de duas outras pessoas, eu tenho they, que são eles. Então, Mark and Bob are brothers. Então, eles são irmãos. Vou falar de alguma coisa deles. Parents. Lembra lá do falso cognato? Parents não é parente, e sim os pais. Então, eu quero dizer que os pais deles, de quem? Do Mark e do Bob, são a Lisa e o Kevin. Então, nesse caso, como é que eu vou dizer os pais deles? They parents ou they are parents? Claro, they are parents, que é os pais deles, do Mark e do Bob. Fácil, né? Muito bem. Continuando. I am a good student. Eu sou uma ótima aluna. Eu sou um bom aluno. Sujeito, I. Essa é fácil. I am a good student. Então, notas, grades é notas. Eu quero dizer que se eu sou uma boa aluna, minhas notas são excelentes. Como é que é minhas? É claro que é my. Olha que bom. Conseguimos, acertamos todas. Esses são os adjetivos possessivos aí sendo contextualizados. Eu acho que ficou bem claro, né? Mas a gente vai continuar praticando nas atividades, na apostila, e vocês, com o tempo, vão se familiarizando com toda essa estrutura. Professora Elisângela. Ok, dando continuidade, nós temos agora os artigos. E eu e a professora Leide vamos estar tentando passar para vocês rapidamente os artigos definidos e indefinidos. Então, aqui no nosso slide, o primeiro dele é o artigo definido, they, que significa em português o, a, os, as. É usado tanto no singular quanto no plural. Esse aqui é interessante vocês observarem. Olha o exemplo. The house, the houses. The computer, the computers. Então, eu posso falar a casa, as casas. O the tanto é singular como
plural, aqui eu tenho houses. Eu posso falar the computer ou computador, the computers, no plural, os computadores, ok? Professora Leide, agora comece a falar um pouquinho, né? Aqui nós temos articles definite and indefinite e observações. Olha, aparece a observação, precisamos ficar atentos. Aí diz, não usamos o the, que é o artigo definidos, antes de nomes próprios, que são os nomes de lugares ou de pessoas, certo? Nomes próprios. Por exemplo, se eu quero dizer em português, aí a gente faz uma correlação com a nossa língua. Em português eu diria, o Brasil é um país bonito. Só que em inglês eu não vou dizer the Brasil. Eu não preciso usar o the porque Brasil é um lugar, é um nome próprio. Não fica correto eu usar the Brazil. Então é apenas Brazil is a beautiful country. E ainda assim a gente faz a versão, o Brasil é um país bonito. Vamos a uma outra, agora é uma cidade, Seattle, ou Seattle, is a big city. Eu não preciso dizer the Seattle, né, para dizer a Seattle, e até não existiria em português também. Então é o nome próprio, é o nome de lugar, não usamos o artigo the. Agora vamos ao nome de pessoa, Peter. Peter is a good person. Então eu quero dizer que o Pedro é uma pessoa, é uma boa pessoa. Não vou usar the Peter. Eu vou usar apenas o nome da pessoa. Peter is a good person. Mais um nome, Marianne. Marianne is my cousin. A Marianne é a minha prima. Não preciso usar o the para dizer a Marianne, de Marianne. Então vocês observem que nas nomes simples de lugares e de pessoas não usamos o artigo the, mas há algumas exceções. Aqui, atentem, porque são apenas esses países. Professora, a senhora disse que não vai o artigo antes de lugares. Ah, mas exceções. Apenas esses lugares que já tem o nome desses lugares já nasceu, já foi criado no plural, a gente respeita. Logo, o primeiro, the United States of America, os Estados Unidos da América. Portanto, quando a gente faz em português, eu vou falar os Estados Unidos, ele tem que concordar com o verbo no plural, porque o nome do país já está no plural, certo? Então, ele é uma exceção daquela regra. Ele tem que usar o the. A mesma coisa é the United Kingdom, que é o Reino Unido. Então, aí já é o reino, está no singular. Precisa do the para dizer o Reino Unido, the United Kingdom. Temos mais um, the Arabic Emirate, que é os Emirados Árabes. Então, vocês percebam aí que o nome do país já vem com o artigo. Então, a gente tem que manter, the Arabic Emirates. Mais uma, the Philippines, que é as Filipinas. O nome do país não é simplesmente Filipinas, é as Filipinas. Então, eu uso o the. E aí, por último, the Dominican Republic, que é a República Dominicana. Também o nome do país é a República Dominicana. Por isso, eu tenho que usar o the Dominican Republic, certo? Atenção aí para essas exceções, que são também só esses países. É fácil de memorizar quais são. Ok. Elisângela. Para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês também uma exceção em relação a nomes. É muito comum nos países que falam língua inglesa se referirem à família como um todo. Por exemplo, o meu sobrenome é Schwint. Se eu estiver chegando numa festa, eu, meu esposo, meus filhos, eles vão dizer, olha, os Schwints estão chegando. A professora Leide tem o sobrenome Martins. Se ela chegar com toda a sua família, suas irmãs, seus irmãos, sua filha, vão dizer, olha, os Martins estão chegando. Isso não é comum aqui no nosso país, mas para eles é. E aí vai precisar usar o artigo, os, as. Então tem aqui no slide um exemplo. Em se tratando de nomes de pessoas, somente em nomes de famílias, usamos o artigo the. Então a gente usou a família americana mais famosa, né? The Simpsons.
The Simpsons, os Simpsons. Então, quando eu quero me referir a uma família, a um grupo, a um grande grupo, no caso, né, familiar, eu vou colocar The Simpsons. Por exemplo, um sobrenome muito comum nosso são os Silvas, né? A gente não fala, olha, os Silvas estão aqui conosco, mas em inglês eles falam, The Silvas are here with us. Os Silvas estão aqui conosco. The Silvas are in the party. Os Silvas estão na festa, ok? Então, por hoje, são esses os conteúdos que nós temos e a partir de agora vocês vão ter um momento para fazer os exercícios. Esse é o momento onde vão surgir todas as dúvidas. Então anotem, marquem, tentem fazer o exercício, mesmo que você ache que não está correto, você vai fazer o quê? Você vai tentar fazer como você acha que é, porque quando nós retornarmos com a correção, você vai poder tirar suas dúvidas. Não deixe o exercício em branco só para copiar a correção. Tente fazer agora, mesmo com dúvidas, porque no momento da correção você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Ok, professora Leite? Elisângela, temos o artigo indefinido. A gente vai dar uma passada no artigo indefinido. Temos um tempinho, né? Vamos ainda falar. Tem mais 5 minutos? Ainda temos um tempinho, aqui o nosso colega está dizendo que ainda há. Bom, foi explicado ainda há pouco o artigo definido, Agora nós vamos ver aqui, e depois a gente vê com mais calma, o artigo indefinido, que significa uma, uns, umas. Lembra que temos isso na nossa língua. Então eu quero dizer uma casa está à venda, o artigo indefinido. Como que é isso em inglês? Olhem para cá. Eu tenho os artigos indefinidos na língua inglesa, é o an e o a. Vamos lá. O an é usado antes de palavras que iniciem com som de vogal. Então, vamos pegar ali. Tem duas palavras. Eagle, que inicia com a vogal I. E orange, com a vogal O. Logo, as duas, eu vou dizer uma águia, an eagle. Ou então, uma laranja, an orange. Certo? Então, eu vou usar an antes de palavras que comecem com som de vogal. E o a? O a é usado antes de palavras que iniciem com som de consoante. Então, eu tenho cat, gato. Então, eu quero dizer um gato. Eu vou dizer a cat. Eu tenho house, o H, esse som de consoante. Então, eu quero dizer uma casa, a house. Mais um, cachorro, dog. Começa com a consoante D. Logo, a dog, um cachorro. Certo, gente? Então, só para caso a gente vá ver em alguns textos, fica mais fácil aí para a gente identificar. Eu acho que agora a gente finalizou. Vamos à atividade em sala. Foi muito bom estar com vocês. Não é mesmo, Elisângela? Isso, gente. Obrigado, professora Leite, porque a gente já ia entrar nos exercícios, mas ainda faltava ver esses artigos. Foi bom que ela lembrou e a gente conseguiu ver. Caso tivesse acontecido de vocês irem para o exercício, quando nós retornássemos, nós íamos dar uma passada sobre esses artigos com vocês. Então, boa atividade, bom exercício e retornamos daqui a pouco com vocês. Tchau. É isso aí. Olá, caros alunos, caras alunas, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma correção de atividade de sala de aula. Espero que todos tenham tido sucesso e vamos tirar todas as dúvidas hoje, tá ok, pessoal? Vou tentar ser o mais claro possível para que a gente consiga elicitar todas as dúvidas. Olá, Nária, como vai? Tudo bem? Tudo bem, professor? Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de sala. Eu estou aqui já aguardando as respostas de vocês, enquanto o professor vai vendo as perguntas. Ok, pessoal, então vamos começar no exercício número 1, ok? O enunciado é: passe as frases para o tempo passado simples dos verbos. Vamos lá?
Bem, em primeiro lugar, pessoal, gostaria que a gente começasse sempre qualquer atividade identificando o verbo da oração, tá ok? Que aqui no caso é o verbo like. A gente precisa fazer essa atividade, esse exercício de começar identificando o verbo, porque é ele que vai ser transformado para o passado. Tá? Então fica assim. I liked to use a computer. Ficou meio falho, né, pessoal, aqui na grafia? Mas fica assim. I liked to use a computer. Vai ficar somente aqui na letra E do verbo. Na letra E do verbo para o passado, ok? Então fica I liked to use a computer. Professora Naira, alguma dúvida aí? Bom, nós temos aqui algumas respostas que chegaram dos polos. Até vou pedir, pessoal, que tem gente mandando as questões já, questão número 5, número 4. Para eu acompanhar fica um pouco difícil. Então mandem questão por questão, tá bem? Mandem só um, aí quando a gente for para 2, vocês mandem a questão número 2 e assim por diante, tá bem? Porque fica ruim de eu anotar e aí acaba passando batido alguns alunos. Então eu anotei aqui os alunos de Buritis, Adriele, Catiele, Evelise responderam a questão, a letra A, com I like to use computer. Essa tá correta, né, professor? Sim, professora, tá correto. I liked. A única coisa que a gente vai fazer é acrescentar a letra D ao verbo like. Tudo bem, pessoal? Aí os alunos de Espigão do Oeste também responderam. A Gabriele de Espigão. Chegou mais alguém aqui também que eu vi. A aluna, deixa eu me ver, não consigo acompanhar. Gabriel, também de Espigão, também responderam a resposta correta conforme o verbo like, né? Outra coisa importante que é ressaltar que o verbo, quando é terminado em E, você só acrescenta, para ele passar para o passado, você só acrescenta a letra D no final, que aí ele fica no passado, né? I like, eu gosto, com o D no final fica eu gostei. Certo, pessoal? Então, vamos voltar ali com o professor que vai já responder no quadro. Certo, voltando aqui então para a letra B, pessoal. Sarah is a computer user. Sarah é uma usuária de computador. Como eu falei, nós vamos identificar o verbo da oração, ele vai ser transformado, ok? Então vai ficar... Só ajustar aqui, pessoal. Was. Sarah was a computer user. Então o verbo is da oração nós transformamos para was, ok? W-A-S. Sarah was a computer user. Tudo bem? Professora Naira? Sim, nós temos algumas respostas dos alunos também de Espigão e de Buritis. A Sheila e o Danilton também responderam que só eles tiveram um problema, professor. Eles colocaram aqui, ó, a Adriele, a Catiele e a Evelise, que Sarah was a computer usered. Então eles colocaram o usered. O ED no user. Ok. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mais uma vez eu vou reforçar a ideia de que nós precisamos localizar o verbo da oração, ok? User é usuário, é um substantivo. Nós não temos como conjugar o substantivo. O verbo conjugado na oração aqui é o verbo is, que no passado ficou was. Tudo bem? Então foco no verbo da oração. Nós não conjugamos o user porque trata-se de um substantivo. Ficou claro, pessoal? É isso aí. Então, pessoal, olha só. Só uma dica para vocês não se confundirem quando forem conjugar o verbo. Para ter certeza, né? Como vocês colocaram aqui,
o used, colocaram no passado. Então, o user é o usuário. Você conjuga usuário? Então, toda vez que você tentar fazer assim, ó, como é conjugar, professora? Digamos que eu tenho a palavra computador. Aí você vai dizer assim, eu computador, você computador, ele computador, nós computadores? Não, né? Então, não dá para conjugar algo que não é verbo, é um substantivo, outra coisa. Então, quando dá para conjugar, aí sim é um verbo. No caso dessa letra B, da Sara, is a computer, então ela é usuário do computador. Is é o verbo, então eu sou, ele é, nós somos. Aí sim. Então, se deu para conjugar, é porque é verbo. Se não tem lógica a conjugação, então não é verbo. Então tomem cuidado. É só o verbo que vai ser passado para o passado. Certo? Vou passar para o professor para a gente responder a nossa próxima alternativa. Ok, obrigado, Naira. Vamos aqui então para a letra C, pessoal. Na letra C, the students do their homework at the computer. Os alunos fazem suas atividades, suas tarefas no computador. Então, como a professora Naira acabou de esclarecer, nós conjugamos o verbo. Os alunos fazem. O passado do verbo do é did. Ok? Então, did como verbo principal. Ele tem significado. The students did their homework at the computer. Tudo bem? Vamos aqui partir para a letra D. Depois a gente vai para as dúvidas. I have my English classes on the net. Eu tenho todas as minhas aulas de inglês na net, na internet. I have all my English classes on the net. Localizando o verbo, pessoal, é o have. Tudo bem? Have. Então é nele que nós vamos trabalhar. I have, passado do verbo have, had. Had. I had all my English classes on the net. Eu tive todas as aulas de inglês na internet. Tudo bem, professora Naira? Alguma dúvida? Como é que está a interação dos nossos alunos? Tudo bem. Na letra D, nós tivemos respostas dos alunos Hugo e Andressa, também do Polo de Buritis, e eles colocaram I have it. Ok. Pessoal, é um erro muito comum, tá? Assim, mas eu digo de passagem que é um erro que tem lógica. Por que tem lógica? Nós sabemos que há duas classes de verbos na conjugação para o passado. Os verbos regulares, que são aqueles que acrescidos do sufixo ed formam o passado. E nós temos verbos irregulares que muda completamente a estrutura do verbo. Então é muito comum a gente fazer essa pequena confusão. O verbo have é um verbo irregular, portanto, ele não vai aceitar o sufixo ed. Fica o verbo had, como foi percebido. Tudo bem? Ok, professora? Ok. Vamos passar então para a segunda atividade? Vamos lá. Vamos aqui, acompanha comigo na tela. Escolha a alternativa correta, use o passado simples. Então, 2.1. A bus against the house and an old lady. Pessoal, já vou dar a resposta aqui. A resposta correta vai ser a letra B. A bus crashed against the house and killed an old lady. Um ônibus bateu contra uma casa e matou uma senhora idosa. Tudo bem? Crashed. Então aqui nós temos, como eu comentei, verbo regular acrescido de ed. Verbo regular acrescido de ed. Na primeira opção nós temos aqui o verbo kill no presente, na terceira pessoa com S, não cabe. E aqui nós temos o verbo crash no presente, também não cabe. Tudo bem? 2.2. His company, a new system of recording sound. Então, letra A, develop, no presente. Letra C, develops, também no presente, só que conjugar na terceira pessoa. Letra B, que é a correta, verbo regular acrescido de ed, developed. A empresa dele
desenvolveu um novo sistema de gravação sonora, gravação de som. 2.3. The student to open the file, but he get it. Vamos lá então. The student tried, primeira opção, tried. Don't. Don't, pessoal, como já foi estudado na primeira aula, é verbo auxiliar do presente na negativa. Presente não serve pra gente. Essa daqui, essa alternativa e essa alternativa estão muito parecidas. Só que essa está com a grafia errada. Portanto, a resposta correta vai ser a C. Tried. O aluno tentou abrir o arquivo, mas ele não conseguiu. Tá ok? Então, só dá uma ênfase aqui, pessoal. Qual é a diferença? Esse verbo no presente, ele se escreve assim. Um verbo terminado em Y, precedido por uma consoante. Quando ele vai para o passado, o Y vai sumir e vai dar lugar para esse sufixo aqui, ó, I, ED. Ok? Portanto, alternativa correta, letra C. Então, professora Nária, como é que nossos alunos estão se saindo? Alguma Professor, dúvida? surgiu uma dúvida aqui na questão número 1, a letra D ainda. Os alunos aqui do Polo Porto Velho, a Alícia e a Hillary, estão perguntando se a conjugação usada na letra D está correta. No caso, ficaria, ao invés de I have all my English, ficaria I had. Não sei se elas I estão... had, viu, gente? Com D. De repente a grafia aqui não ficou tão clara, mas o passado, recapitulando, o passado do verbo have é had. H-A-D. Ok? Isso. Seria Aí, assim. na questão número 2, nós recebemos também aqui, lá do Polo Buritis, a Lohane e o Everaldo disseram que na 2.1 eles marcaram a letra A, professor. Ok. Vamos lá, vamos esclarecer. Voltando aqui na letra A. A opção A, a primeira resposta, crashed, está correta. Crashed, o verbo crash no passado é um verbo regular, portanto acrescido de ED formou passado. Porém, a segunda opção, que é kills, é o verbo matar, conjugado no presente, na terceira pessoa. Não sei se vocês recordam da aula passada, mas quando a gente acresce o S no verbo, nós estamos informando que o verbo está no presente, conjugado na terceira pessoa. Portanto, essa possibilidade aqui, kills, faz com que a letra A seja incorreto. Ok? Tudo bem, professora? Tudo bem. A 2.2, eles marcaram corretamente que é a letra B, developed. Perfeito. E a 2.3 também, a letra C, que é o tried, did not. Perfeito. Exatamente. Parabéns, então. Estamos no rumo, eu acredito. Ok? Vamos, então, partir para a atividade número 3. Ok, pessoal? Complete as frases com os verbos em parênteses no passado simples. He, from the Amazon, last week. Então, letra A, he, from the Amazon last week. Aqui nós temos entre parênteses o verbo to arrive, que é o verbo chegar. O to indica que o verbo está no infinitivo, ele está conjugado, ele está apresentado aqui no infinitivo, portanto, chegar. O que eu quero é dizer, ele chegou da Amazônia semana passada. Trata-se de um verbo regular, pessoal. O que quer dizer isso? Que esse verbo acrescido de ED formou o passado. Já que o verbo originalmente já termina com a letra E, vai acrescentar somente o E. He arrived from the Amazon last week. Ok? Vamos aqui para B. She ecology last year. O verbo em pauta, que está no infinitivo, to study. O que me mostra infinitivo, pessoal, mais uma vez, é a partícula to study.
She, verbo study, é um verbo regular. É um verbo regular. Portanto, vai ser acrescido de, teoricamente, ed. Mas vamos lembrar? Ele termina em Y, não é, pessoal? Antes do Y tem o D, que é uma consoante. Então, o sufixo não vai ser somente ed, vai ser sim ied. Studied ecology last year. She studied ecology last year. Ela estudou ecologia no ano passado. Letra C. Last night they how to travel to the Pantanal. Ok? Last night, verbo to plan, planejar. Passado, regra geral, pessoal, lembrando, é um verbo regular, vai ser acrescido de ed. Portanto, eu gostaria de lembrar que esse verbo aqui tem essa terminaçãozinha. Consoante, vogal, consoante. Assim sendo, a última consoante dobra. Na prática fica assim, pessoal. Planned. O sufixo de passado continua sendo ed, porém nós fizemos aqui o quê? Dobramos o N, porque nós temos uma consoante, vogal, consoante. Last night they planned how to travel to the Pantanal. Na noite passada, eles planejaram como viajar para o Pantanal. E a letra D, última proposição, I, my homework last night. O verbo em pauta, aqui é o verbo do, certo? Passado do verbo do, agora trata-se de um verbo irregular. Aquela regrinha de acrescer o ed não serve mais. Tá ok? Não serve mais. Vai ser did. Tá falhando aqui, né, pessoal? Mas fica d e d. Did. Perdão a falha aqui do pincel, mas fica somente a letra D e D. Ou seja, I did my homework last night. Eu fiz a minha tarefa a noite passada. Professora Nária, como é que os nossos alunos se saíram nessa atividade aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Bom, nessa questão 3, nós temos aqui algumas respostas também. A maioria está correta. Ok. E eu quero até parabenizar aí o pessoal de Buritis, as alunas Adriele, Catiele e Evelise. Esse trio aí tá bombando aí no polo, hein? As meninas estão mandando sempre as respostas corretas, a maioria correta. E só lembrar, ali na letra A, pessoal, também os alunos Linda e Matheus, que mandaram também as respostas, a resposta da letra B correta. Na letra A, uma aluna colocou o verbo arrive, certo, professor? Arrive. Eles colocaram arriver com R no final. Então, pessoal, para passar para o passado simples, ele tem que colocar o D, certo? O ED no final. E uma observação importante, que quem puder anotar, eu acho bem interessante, duas coisas que o professor acabou de falar ali, duas dicas bem legal para vocês não errarem na hora de passar para o passado, o verbo, é o CVC, ali do verbo, que é quando ele termina consoante, vogal, consoante. Perfeito. Né, professor? Exato. Aí a gente acrescenta mais uma consoante e então o sufixo ed. o ED no final. Isso aí é bem interessante. Então, anota aí, ó, CVC, consoante, vogal, consoante. Aí você tem que colocar mais uma consoante e aí sim adicionar o ED. A segunda dica que o professor deu, bem interessante também, é quando for passar, quando o verbo for regular, né, professor? Quando for regular. Essas dicas só para quando o verbo for regular.
que ele termina em Y, no caso do study ali, termina com Y, então você, para passar para o passado simples, você tira o Y e acrescenta o IED, substitui. Então, anota também isso daí que é importante para você. Outra coisa, tem muita gente que é meio anti-inglês, né? Tem gente que prefere o espanhol, tem gente que já não gosta muito de enrolar a língua, né, professor? Porque tem que enrolar muito a língua e fica com vergonha. Até acostumar, né, professora? Até acostumar. Não tenham vergonha, gente. O inglês é a língua mais falada do mundo, né, professor? Exato. Então, muitos países, as crianças já desenvolvem o inglês como uma segunda língua normal do país. E isso a gente tem que começar também a desenvolver e a acostumar a falar essa língua que eu acho tão bonita, e se você fala inglês, você consegue se comunicar com o mundo inteiro. Bonita e necessária, né, professor? É totalmente necessário para qualquer área de trabalho, ainda mais se você pensa aí, ó, ir embora do Brasil, trabalhar fora, estudar fora, é uma boa. Né, professor? Muito bom. As observações da professora sempre muito ricas, né, muito válidas. E em relação a essas regras que a professora enfatizou muito bem, dá uma analisada com carinho, com cuidado e manda qualquer dúvida ainda hoje, se possível, tá ok? Vamos partir para o próximo exercício, então? Vamos lá. Agora, exercício número 4. Passe as frases para as formas negativa e interrogativa, ok? Vamos lá para a tela. I worked at IFRO 2 years ago. Eu trabalhei no IFRO 2 anos atrás. Vamos lembrar, pessoal, que o verbo auxiliar do passado é did. Ok? Mantenha isso na mente. Então, na forma negativa, I did not work. I did not work. Esse did not, aqui só gostaria de enfatizar que você pode fazer de forma contrata, como eu estou fazendo agora, ou não. As duas estão corretas. I did not work at IFRO 2 years ago. I didn't work. Tanto faz, ok, pessoal? Então a ordem é sujeito, verbo do passado, auxiliar do passado, mais a partícula de negação. Já na interrogativa, verbo auxiliar antes do sujeito. Did I work at IFRO 2 years ago? Ok? Na letra B, vai acontecer a seguinte situação. Nós tivemos algumas dúvidas em relação a isso na aula passada também. Quando que eu uso o verbo auxiliar? Gostaria que vocês percebessem que o verbo em pauta na primeira oração é o verbo trabalhar, work. No passado, worked. Já aqui, na segunda oração, qual é o verbo que está em pauta, pessoal? É o verbo to be. E por isso, ele vai dispensar o verbo auxiliar, como ele dispensou no presente também. Então fica the boys were not. Ou eu posso contrair e fazer assim. Weren't very nervous yesterday. Repete a frase toda. Os meninos estavam muito, aqui no exemplo, muito nervosos ontem por causa do exame final de matemática. Na negativa, os meninos não estavam, were not, ou contraindo, weren't. Na interrogativa, ele vai seguir aquela lógica que nós aprendemos na primeira aula. Ele vem para frente do sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração? The boys. Ou seja, na prática fica were the boys. E o resto da oração continua igual. Ok? Repetindo, por se tratar do verbo to be, eu dispenso o uso do auxiliar, mantenho a ordem da frase
Percebam? The boys were not. Ou, contraindo, the boys weren't. Na interrogativa, eu transfiro a ordem do verbo. Tudo bem, professora? Tudo bem. As alunas Isabela e Daniela de Buritis também responderam corretamente, tá certíssimo. Parabéns aí às alunas pela atividade. Ok. Então, já que não tem dúvida e as alunas apresentaram facilidade, vamos para a nossa última ou penúltima questão, perdão. Substitua os nomes ou pronomes pelos respectivos adjetivos possessivos. Siga o exemplo. Susan loves her mother. Ok, vamos aqui então. Vou fazer aqui rapidamente para vocês perceberem se está correto. He loves his mother. We love our mother. The girls love their mother. I love my mother. David loves his mother. The dog loves it. Percebam aqui que não tem apóstrofe, é ITS. You love your mother. Perceba, sempre tem uma relação. O his é o possessivo de he. Our é o possessivo de we e assim sucessivamente. Ok? Como é que fomos nessa atividade, professora? Tudo tranquilo. Aí, mais uma vez, o trio de Buritis, Adriele, Catiele e Evelise, mandando as questões, as respostas corretas. Parabéns, meninas. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Pois não. Na questão 4, a letra A. Ok. Worked precisa mudar na hora de passar para interrogativa negativa? Muito excelente pergunta, pessoal. Olha só, na hora que a gente vai formar a interrogativa, nós fazemos uso do verbo auxiliar que é peculiar àquele tempo. Ou seja, trocando em miúdos, na hora que eu apresento o verbo auxiliar, eu já estou informando que a oração está no passado. Assim sendo, o verbo principal da oração, que é work, permanece no presente. Tudo bem? Lembrando que essa dúvida é do aluno Vitor de São Miguel do Guaporé. Vitor, se a explicação ficou clara, ou se não ficou, por favor, pode perguntar novamente, tá ok? Repetindo, quando eu uso o verbo auxiliar do passado, eu já estou indicando que a oração está no passado. Assim sendo, o verbo principal fica no presente. Parabéns também aí para o pessoal de Cerejeiras, que também mandou aqui as respostas corretas. Parabéns, pessoal aí do Polo. Ok. Vamos lá então. A última questão. Complete o texto com o artigo adequado. The, a e an. Ou seja, pessoal, nós temos aqui o artigo definido e o artigo indefinido. Artigo definido representado por the e indefinido a e an. Vamos lá, vou preencher aqui na tela rapidamente para vocês conferirem a resposta de vocês. I work in a big company. Eu trabalho em uma grande empresa. In the United States. Nome de país composto. United States. There I am an engineer. Eu sou um engenheiro. A palavra começou com uma vogal. Portanto, eu coloco o N. My colleagues are very friendly and we have busy days every day. We have a boss. Nós temos um chefe. Começou com uma consoante, portanto A. He is the best, o melhor, the best boss ever. Em Brasil, aqui nome de país não é composto, é simples, portanto não coloco nada. Ao contrário do the United States, que era o nome de país composto. There is an important customer. Há um cliente muito importante. Important, começa com uma vogal, acrescido de N. It's Camargo Correia. Camargo Correia, nome próprio, eu não preciso usar artigo.
I am a happy professional or a happy professional. Comecei com uma consoante, com som de consoante, portanto, a. Bem, espero que a explicação tenha ficado clara. Espero poder ter contribuído para a sua evolução, para o seu crescimento. E estamos aguardando qualquer dúvida. Professora Naira? Pessoal, obrigada pela participação de todos. Continuem se esforçando, continuem aí assistindo às nossas aulas, comparecendo e respondendo às atividades. Não esqueçam das atividades do AVA, que também são muito importantes quanto a um ponto para vocês. Tá bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.